Noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deixa eu aproveitar que vocês estão em pé. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Todos encontraram? Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho, não é tão extensa, é um pouquinho extensa. Peço que vocês fiquem em atenção à palavra do Senhor a partir do verso de número 13, verso de número 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a elas. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Tragam estes pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Continuando a leitura. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Podem se assentar, irmãos? Nós já oramos pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, e eu creio que Ele tem uma palavra especial para as nossas vidas, para os nossos corações, amém? Irmãos, quando alguém aqui não conhecia essas duas, elas se separam aqui em 2 histórias, né? Falando a respeito da primeira multiplicação dos peixes e depois de Jesus andando sobre o mar. Alguém aqui não conhecia essa história? Tá tudo bem se não conhecer, só para a gente aprofundar um pouco mais. Eu imagino que todos conheçam. Ninguém levantou a mão. Última vez, alguém que não conhecia? Irmãos, essas histórias são histórias muito conhecidas e acredito que muitos de nós já ouvimos muitas vezes pregar a respeito delas, né? E a cada vez assim, que eu leio, principalmente essa história especificamente, é uma das poucas que aparece nos 4 evangelhos. Dentre os 4 evangelhos, existem 3 deles que são sinóticos, ou seja, basicamente, não é 100%, mas só a grande maioria de histórias contada através de pessoas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele é fora da curva, ele não entra muito ali no sinótico, tem várias histórias que só ele coloca e que os outros não colocam. Só que essa história aqui, particularmente, ela se passa nos 4 evangelhos. E aí, quando a gente vai vendo o detalhe de cada uma delas, é interessante o quanto que elas se complementam. Eu não fiz esse exercício, pastor, eu vou fazer. Agora a gente usa IA para tudo, né? Eu uso IA no trabalho, irmãos. Tem coisa que, olha, de 10 anos para cá, a gente melhorou muito. Muita coisa que antes a gente precisava fazer, hoje não mais, ela faz por nós. Então, eu vou fazer um experimento aqui de colocar essa história aqui, falando assim, olha, coloca a sequência exata de tudo isso, só que juntando dos 4 evangelhos e o quão rico fica. Se não tem IA, irmãos, ninguém espera IA para isso não, tá? Então, aconselhado, assim como, né, nós dissemos enquanto estudávamos aqui a Bíblia, é que a gente não estude os evangelhos, ou nem mesmo a palavra de Deus de uma forma separada. Ela se complementa. E aqui, quando nós vamos vendo nesse verso, nessas histórias, e aí mais para o final eu vou trazer um pedacinho lá do que João traz, que aqui Mateus não traz, é impressionante como se complementa, mas o que o Senhor chamou a minha atenção
E essa verdadeiramente é uma palavra que assim ele revelou mesmo no meu coração, porque quando nós pregamos, vocês já devem ter ouvido isso, ou para quem prega também sabe, tem aquela mensagem que você vai anotando no seu bloquinho de notas, ou aonde você costuma anotar, você vai montando ao longo do tempo, e aí chega determinada hora, o Senhor fala, agora você vai lá e prega. Tem aquele outro momento que você não sabe o que você vai falar, e chega na hora Ele te revela. Isso não dá espaço também para um não preparo, não é isso, mas nós nos colocamos diante do Senhor para que Ele verdadeiramente fale a palavra dEle, que não é uma palavra minha, não é uma palavra de pessoas, mas é a palavra dEle. E durante essa semana, o pastor falou comigo no domingo, no sábado, né, pastor passado. E durante essa semana eu venho orando, e leio e ouço e tudo. E aí chegou ontem, eu falei, Deus, está na hora, né? Eu sei que o Senhor não chega atrasado, mas está na hora. E foi lindo, irmãos, porque foi a primeira experiência que eu tive de eu ouvir no meu coração Ele falar literalmente para eu abrir Mateus capítulo 14. Então eu creio e eu peço, não é minha, eu sou apenas um vaso, mas a palavra é do Senhor e eu tenho certeza que Ele tem cura para as nossas vidas, que Ele tem provisão para as nossas vidas. E é aqui que eu quero entrar com vocês, e por isso que eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar dessa história, e com certeza todos aqui já ouviram falar. Mas a palavra, uma frase muito curta que o Espírito Santo tomou a minha atenção ao ler, todo esse texto aqui que eu li com vocês, é logo no verso 22, na primeira, antes da vírgula, que ele fala logo a seguir. E aquilo eu falei, meu Deus, o que é esse logo a seguir? E aí ele foi aqui ministrando e eu quero compartilhar com vocês, irmãos. O que acontece, ou o que nós devemos fazer quando o nosso logo a seguir não traz aquilo que nós esperamos? O que a gente faz? E aqui só para contextualizar um pouco, e eu amo contextualizar porque é a palavra de Deus e a gente vai olhando o que acontece para trás, o que acontece na frente, as coisas vão se explicando, só que também traz para a nossa realidade aquilo que nós esperaríamos, ou aquilo que a gente acha que vai acontecer no nosso logo a seguir. E aqui, quando nós vemos essa multiplicação de pães, nós vemos um dado momento ali que é um grande milagre acontecendo, de várias pessoas testemunhando aquele milagre, comendo literalmente daquele milagre que o Senhor fez, e o Senhor Jesus falando para eles, olha, não deixa nada aí, recolham todos esses pedaços que sobraram para que nada se perca. E aí, o que você pensa numa hora dessa? Você fala, nossa, acabei de viver o extraordinário de Deus aqui. Acabei de viver um dos milagres que, assim, eu acho que para os discípulos, cada dia era um novo capítulo, era um novo uau todos os dias, porque eles estavam ali vivenciando com Jesus todos aqueles milagres. Só que na hora que a gente olha para essa história e para eles pegando os cestos, se coloque no lugar deles junto comigo, o que a gente esperaria a partir dali? A gente esperaria talvez, não sei você, mas eu esperaria. Eu falei, nossa, eu acabei de ver um dos melhores e maiores milagres que qualquer pessoa já viu. O mínimo aqui é que vai continuar de vento em popa. Se eu já vi isso daqui acontecendo, qual que é o próximo episódio? Né? O que é mais que o Senhor vai fazer aqui? E aí, irmãos, nós nos colocamos, e eu sei porque eu também me coloco, nós como humanos nos colocamos numa posição em que a gente fica esperando que aquele logo a seguir vai ser algo que está alinhado com a minha vontade, com a tua vontade. Alinhado com o meu coração, com os meus próprios interesses, não no mau sentido, mas todos nós temos os nossos interesses, só que não é isso que essa história aqui conta. A gente vê um logo a seguir bem diferente daquilo que poderia ser esperado. E a gente nota que, se você for um pouquinho para trás, eu aconselho, faz essa leitura na tua casa, pega isso nos 4 evangelhos. A gente vê que na realidade Jesus estava ali passando por um momento de luto. A história, logo antes dessa que nós lemos, é Jesus recebendo a notícia que João Batista tinha morrido. João Batista não era qualquer pessoa porque não era realmente qualquer pessoa, mas na vida de Jesus, ele era além de um profeta, ele era primo de Jesus. Ele era alguém que estava ali com Jesus, literalmente desde o ventre. Na hora que Maria entra ali, junto na mesma sala que Isabel estava, João Batista já começa a remexer no próprio ventre dela. E Jesus estava passando por um momento de luto ali. E na hora que ele ainda vai, pode ver, Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Isso que eu acabei de falar para vocês, a respeito da morte de João. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Quem vai para um lugar deserto quer encontrar uma multidão?
Não quer. Então Jesus já estava ali, vivendo aquele momento que não era fácil, mas ele se compadeceu. E aqui, aproveitando até que é dia, né, que nós comemoramos o Dia dos Pastores e pastoras, né? A palavra de Deus é muito clara com relação a homens e mulheres que o Senhor separou para essa tão grande obra, né? Quantas vezes vocês, né, na sua vontade, talvez, de ter o seu momento ali com Deus, de ter o seu canto, de ter um ombro para chorar, de viver talvez o seu luto, viver talvez a sua tristeza ali, e não apenas os pastores, mas eu estou falando com todos aqui. Quantas vezes, às vezes, a gente tem que colocar ali de lado aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que a ocasião talvez nos daria o direito de fazer, assim como Jesus tinha o direito ali totalmente de passar pelo seu luto, mas não, ele chega daquele outro lado e ele encontra aquela multidão. E quantos de nós, quantos de vocês, pastores, pastoras, missionárias, presbíteros, estou vendo a missionária Rosa ali, quantas vezes, né, missionária? Quantas vezes a gente não tem por uma obrigação, mas pela escolha, pelo amor ao Evangelho, deixar de lado a nossa própria dor para curar a dor do próximo. Deixar de lado a nossa própria dificuldade para olhar para a dificuldade do próximo. Sabe, irmãos, que nada é em vão aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, Ele está recebendo, Ele vê o nosso sacrifício, Ele vê o nosso choro, Ele vê o nosso tudo. Mas aqui foi até uma vírgula aqui que eu dei, mas para trazer essa palavra de consolo também ao coração de pastores, pastoras líderes, que eu sei que aqui tem. Eu também sei, porque eu também passo por isso, e não é fácil, mas o Senhor está nos vendo. Amém? Voltando aqui para a história, irmãos. Esse logo a seguir não era nada daquilo que eles imaginavam. Eles não imaginavam que eles iam passar ali por açoites, pelas ondas, no barco ali que eles estavam. Não imaginavam que iam passar aquilo sem Jesus, porque Jesus coloca eles ali no barco e fala, olha, vai adiante de mim, eu vou daqui a pouco. Eu imagino que Jesus ali tenha pensado, olha, eu vim para esse pedaço de terra aqui, porque eu estava a fim de ficar sozinho e orar. Porém, eu cheguei aqui, essa multidão estava aqui, eu atendi a multidão. Mas eu não vou sair daqui sem fazer aquilo que eu queria fazer. Então Jesus fala, olha, vão na minha frente, eu vou daqui a pouco. Eu encontro vocês lá do outro lado. E aí Jesus não estava ali com eles, só que no momento em que eles estavam passando por tudo aquilo, era algo que literalmente não era o que eles esperavam, não era aquilo que eles imaginavam viver após um milagre, assim como eu disse para vocês. E essa palavra fica muito ressaltada para nós aqui nessa noite, irmãos. O logo a seguir, o que fazer quando o logo a seguir não traz o que nós esperamos. E aí tem algumas histórias que, à medida que o Espírito Santo foi falando comigo, ele foi me fazendo lembrar. E duas coisas que a gente, querendo ou não, acontece durante o nosso logo a seguir, irmãos. A primeira delas, os inesperáveis, as coisas inesperadas, elas são fatos na transição da nossa vida. Em transições que a gente vai viver na nossa vida. Aqui eles estavam num período de transição, num momento ali de transição. E o inesperado, ele é algo que vai acontecer, a gente querendo ou não, porque é inesperado, nós não estamos esperando, mas ele pode acontecer. O Senhor pode dizer sim, o Senhor pode dizer não, mas inesperados acontecem na vida de todo mundo. E aí é inevitável não lembrar da vida de Davi, quando o momento em que ele é ungido a rei e o momento que efetivamente ele se torna rei sobre todo Israel, não apenas sobre Judá. Se fosse falar de Judá também, porque 13 anos depois da unção ele se torna sobre Judá, mas 20 anos depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel, que ele se torna rei sobre todo Israel. E será que ele esperava passar por tantas coisas inesperadas assim na vida dele? Eu estava até falando com a minha mãe hoje à tarde, a gente está gostando de maratonar algumas séries lá. Quando eu tenho a oportunidade de estar em casa com a minha mãe, a gente vai ver coisa bíblica. Melhor do que ficar assistindo outras coisas, né? Mas estava falando com a minha mãe hoje sobre isso. Será que ele esperava tudo isso? Sabe, ele não foi nem contado. Na hora que você vai lá em 1 Samuel, no capítulo 16, que é onde começa a falar a respeito da história de Davi, é clara a Bíblia. Eu ainda estava ouvindo ontem à noite, coloquei na Bíblia no áudio, lá estava ouvindo antes de dormir, e ele diz, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Só que Jessé não tinha 7 filhos, Jessé tinha 8. E aí logo mais na frente você vê, e esses são todos os 8 filhos de Jessé. Davi sequer foi contado, irmãos.
Davi sequer foi lembrado, se Samuel ali não fizesse, falou assim, mas você tem certeza? Porque olha, Deus não deu paz no meu coração, você fez os seus 7 filhos desfilar aqui na minha frente, Deus não me deu paz em nenhum deles, tem certeza que não tem mais ninguém aí? Ah, sim, tem um mais novo, que inclusive era o único que estava trabalhando naquela hora, né? Era o único que estava lá no campo trabalhando. E aí todos aqui conhecem a história. Se conhece da multiplicação, eu vou assumir que todo mundo conhece a história de Davi aqui. Se não conhecer, depois vocês leiam, tá? Referência 1 Samuel 16 até 2 Samuel capítulo 5, tá Davi inteirinho lá para você maratonar ele. Mas, irmãos, é impressionante a forma com que coisas inesperadas vão acontecendo do momento em que ele é ungido até o momento que ele sobe ao trono. Ele é usado por Deus, ele continua nos seus afazeres. Ele continua lá no secreto, onde ninguém está vendo, mas no momento propício, ele falou ao rei que ele já tinha matado o leão com a sua mão, já tinha matado o urso com a sua mão, e que era Golias na frente dele. Aí Deus vai lá e usa ele para derrubar Golias. Você fala, não, agora é a hora. Não, olha, se eu não fui rei até hoje, agora que vai ser, olha o que eu fiz. Esse incircunciso, palavras do Davi, tá? Não sou eu. Esse incircunciso está aqui falando com vocês durante 30 dias e ninguém faz nada a respeito, está afrontando o exército do Deus vivo. Não, daqui, deixa que eu resolvo isso daqui. Aí ele vai lá, eu não sei você, mas se eu não conhecesse o resto da história, eu falei, agora é a hora. Se não foi até agora, agora vai ser. O que começa a acontecer a partir daí? Perseguição de Saul contra ele, porque o povo começou a gostar muito mais dele do que de Saul. Saul matou os seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E aí começa aquilo crescendo no coração de Saul e uma perseguição gigantesca. Outro inesperado vindo na vida de Davi. Inesperado que ele fez até mesmo ele perder um melhor amigo. Uma das histórias mais lindas de amizade que tem na Bíblia. De alguém que honrou verdadeiramente a amizade e tudo aquilo que ele tinha, amor. Custou caro para muita gente. Os inesperados que estavam acontecendo ali. E muitas coisas foram acontecendo, não dá tempo para a gente aprofundar aqui, a gente empolga também, porque são histórias muito boas, assim, de lembrando, mas ele é perseguido de novo, ele é perseguido pela 3ª vez, ele se esconde na caverna, ele corta um pedacinho da bainha lá de Saul, e o coração dele quebra, porque ele cortou um pedacinho de pano da roupa dele. E muitas coisas vão acontecendo até que efetivamente, o que eu quero que você enxergue aqui nessa noite é, do momento em que ele foi ungido, que ele poderia esperar, que talvez não fosse acontecer logo ali, porque muito provavelmente ele era muito jovem, ainda um adolescente, tudo bem não acontecer dali 1 ano, 2 anos, mas 20 anos? Será que ele imaginava que ia demorar tudo isso? Será que ele imaginava que ele ia passar por tantas coisas inesperadas? Tantas coisas que ele nem imaginava que ele poderia passar, ser perseguido por aquilo que ele nem fez? Será que ele imaginava? Eu acredito que não. Só que foram 20 anos de coisas inesperadas que aconteceu e ele estava exatamente nessa fase de transição. Houve um momento em que ele foi ungido e haveria um momento em que ele iria assumir o trono para o qual ele foi ungido. Só que nesses 20 anos muitas coisas aconteceram, muitas coisas que ele não esperava que acontecesse, aconteceu. Tem esse inesperado, tem um outro inesperado também que todos nós conhecemos aqui, que é a história de Jó. E eu não vou falar de Jó, vou falar da esposa dele, que todos crucificam, né? Muitas vezes, crucificam é uma palavra forte, mas todos condenam de certa forma um pouco a postura dela. Mas eu quero imaginar eu e você no lugar dela, o que a gente faz? Porque quando a gente está passando algo na nossa pele, é muito difícil, não é? É muito difícil quando a gente passa por uma enfermidade, é muito difícil quando algo acontece conosco, mas quando acontece algo com aquele que a gente ama, e a gente se sente impotente, sem poder mover um nada para mudar aquela realidade, eu pelo menos, eu não sei você, mas eu acredito que sim. Eu me sinto pior ainda. Não é aquela vontade que dá de você arrancar a dor da pessoa, colocar em você, só para você simplesmente se sentir um pouco melhor, porque você está se sentindo impotente. E tudo que aquela mulher passou ali junto com o Jó, ao lado dele. E aí nós conhecemos também a história, chega no final, e nós sabemos que Deus restitui tudo em dobro para Jó, não é? Só que vocês notaram que os filhos não foram em dobro? Os filhos foram o mesmo número, 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos no total. Só que aí é outra coisa que acontece durante, irmãos, desse nosso logo a seguir. A espera que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Ela não teve 10 filhos de uma vez. As riquezas podem ter voltado todos de uma vez, não sabemos. Elas podem ter acontecido de uma forma muito rápida, mas para ter 10 filhos, ela precisaria ter uma gestação, pelo menos, vamos dar um crédito, se ela tivesse gêmeos a cada vez, seriam ao menos 5 gestações.
Leva tempo, é processo. São os inesperados que aconteceram ali com ela também, que ela não imaginava, mas na hora que ela foi para viver a plenitude, sim, daquilo que Deus já tinha restaurado, ainda assim teve que esperar. Então, além do fato da gente ter os nossos inesperáveis acontecendo ao longo da vida, tem certas coisas que nós precisamos aprender a esperar no processo. E aí, como último exemplo aqui, que aí esse sim eu queria aprofundar um pouco mais, é o que acontece durante. E já juntando isso com o que eu disse da esposa de Jó, mas o que acontece durante o nosso logo a seguir. E esse durante, irmãos, ele pode ser o inesperado, ele pode ser a espera. Ele pode ser o não de Deus, que não é gostoso de ouvir. Ele pode ser o limbo. Sabe quando você se sente num limbo? Parece que você está apaisana, que nada acontece, parece que nem vai acontecer, parece que não tem nenhuma perspectiva de algo acontecer, você está naquele limbo. O que acontece durante esse logo a seguir, que é a transição de onde nós estávamos para onde nós estamos indo e Deus está nos levando, isso vai determinar qual é o próximo capítulo que nós vamos viver. Se ele vai ser realmente, assim como foi para Davi, ascender ao trono, assim como foi para a esposa de Jó, ter os seus 10 filhos novamente. E aqui eu quero entrar com vocês, assim como foi com José, diante de tudo aquilo que ele tinha sonhado. E aí José, eu confesso que me pega um pouquinho, porque é uma das histórias que são mais fortes assim na Bíblia. De fidelidade, de amor, de amor mesmo. Tanto de Deus para com ele, quanto dele na fidelidade com Deus. E quando nós olhamos, irmãos, eu acredito que todos conheçam aqui também, mas num resumo muito rápido, José era um menino muito amado, era o filho número 11 de Jacó, ainda faltava chegar Benjamim, que era o seu irmão. Ele era o filho número 11. Os outros 10 irmãos não gostavam dele, odiavam ele, não conseguiam falar em paz com ele. Não era por qualquer motivo, mas era porque os seus pais, Jacó, amava muito mais José. Isso não é a Lília falando, isso é a sua Bíblia. Se você abrir lá em Gênesis, no capítulo 37, vai começar exatamente dessa forma, dizendo que Jacó amava mais José do que os demais. E o quanto que isso pode ser destrutivo, o quanto essa rejeição, talvez, que os outros irmãos sentiram, essa indiferença que os outros irmãos sentiram, pode ser destrutivo. E aí, devido a esse ódio, José vai lá na inocência, não numa forma que ele se sentia superior aos irmãos dele, não, de forma alguma, mas ele teve 2 sonhos, e esses 2 sonhos, ele vai e conta aos seus irmãos. E aí, contando esses 2 sonhos aos seus irmãos, aí que eles ficam muito irados mesmo. E com o segundo sonho, inclusive, Jacó fica muito irado. Falou assim, o que você está falando? Que até eu, a sua mãe, seus irmãos, vamos nos prostrar a você? E assim como a gente conhece a história, não dá certo isso. Aquela raiva, aquele ódio cresce no coração de seus irmãos. E aí ele é vendido como escravo. Ele é jogado, antes de ser vendido, ele é jogado naquele poço. Por ódio, por tanta coisa acontecendo ali, que não era nada do que Deus tinha colocado no coração deles, mas aquilo que aqueles irmãos estavam sentindo, e aquilo como consequência traz alguém que é vendido pelos próprios irmãos. Gente, eu não consigo nem começar a explicar e nem mesmo imaginar o tipo de trauma que isso trouxe nos sentimentos de José. Eu não consigo, não sei. Talvez quando a gente estiver no céu e perguntar para ele explicar um pouco. Nós sabemos que houve cura ali no final da história, mas como que seria? De um dia para o outro, literalmente alguém que foi ali, que estava amado pelo seu pai, amado pela sua casa, não pelos seus irmãos, mas do nada, de um dia para o outro, ele é vendido como escravo e vai morar numa terra longe. E a história se segue, todos vocês já conhecem. Ele vai parar na casa de Potifar e o Senhor era com ele. E é impressionante como nós vemos aqui, porque embora ele estivesse ali passando por tudo aquilo que ele estava passando, a Bíblia é muito clara em dizer o Senhor estava com ele. Só que aí eu paro e penso, não é essa promessa que Jesus fez? Não era exclusivamente com José. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Então nós partimos de uma premissa que sabemos que Deus está conosco, que sempre esteve conosco. Só que o fato de estar ali colocado na palavra que ele era com José, me faz entender que José tinha ciência de que Deus era com ele. Tudo que ele colocava a mão rendia, tudo que ele colocava a mão Deus abençoava, tudo que ele colocava a mão era bem sucedido.
E aí ele é injustiçado, eu vou resumir a história aqui porque não dá tempo, ele é injustiçado, ele é jogado numa prisão, fica por anos nessa prisão, e aí depois, apenas depois de muitos anos, ele tinha basicamente uma média de 30 anos, quando ele vai diante de Faraó. E aí então, diante de Faraó, ele se torna o governador do Egito. Sabe, irmãos, tudo que aconteceu durante esse logo a seguir, qual que é o logo a seguir de José aqui? É o logo a seguir dos sonhos. Ele estava empolgado, ele contou os sonhos que ele teve. E ele contou não para se sentir, não para falar que ele era melhor, mas talvez ele imaginasse que tudo aquilo que ia acontecer logo a seguir tivesse a ver com o sonho que Deus tinha dado a ele. E a gente vê que não é bem assim. No momento em que ele sonha, ele conta o sonho, até que isso acontece no momento que ele é levado na frente de Faraó. Muita coisa aconteceu ali que machucou ele, que traumatizou ele, que levou ele assim, a ter aquele sentimento de, no momento em que ele vê os irmãos dele, vocês imaginam o que é isso, irmãos? Ele vê os irmãos dele, ele corre para achar um lugar para chorar. Deus tinha colocado ele no mais alto posto, ele estava abaixo só de Faraó. Só de Faraó. Deus já tinha levado ele, Deus já tinha levado ele ao lugar que ele deveria estar, só que lá dentro ainda tinha coisa para tratar. E na hora que ele vê os irmãos, ele faz muitos testes ali com os irmãos, mas ele corre e encontra um lugar para chorar. E aí é onde eu entendo que sim, tinham mágoas ali para ser resolvidas. Sim, tinha traumas ali a serem resolvidos. Sim, tinha uma saudade gigantesca do pai dele que foi arrancado dele. Aí você fala, nossa, mas que Deus é injusto. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Esse foi o durante de José, irmãos. Não foi um logo a seguir que ele estava imaginando, não. Mas foi um durante ali que Deus estava preparando ele em cada dificuldade, em cada adversidade, em cada prisão, em cada afronta, em cada coisa que fizeram contra ele, que ele não merecia. Mas Deus estava preparando ele para ele ser o líder que Deus precisasse que ele fosse no momento em que ele iria salvar toda a terra. Porque foi isso que Deus fez usando ele, salvou toda a terra. Custou barato? Não custou. Talvez se ele tivesse sido perguntado, ô José, é o seguinte, quando você tiver 30 anos, você vai ascender, você só vai ser menor que o faraó, tá? Você vai ser a pessoa que manda em tudo. Mas tá tudo bem, ó, deixa eu passar esse checklist aqui com você, ó. Você vai passar por isso, você vai ser vendido, você vai ser jogado no poço, vai ser vendido como escravo, vai chegar lá, vai ser até bem sucedido, só que aí alguém vai caluniar contra você e você vai na prisão. Aí você vai passar um tanto de ano ali na prisão, aí você vai ficar lá por bastante tempo, até mesmo se questionando, talvez se esse sonho realmente algum dia vai acontecer ou não, mas vai chegar um determinado momento que sim, Deus vai te tirar de lá e você vai reinar. Você vai fazer aquilo que Deus falou que você faria, e esses sonhos que você teve, vão se cumprir. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó, tudo que você vai passar. Se fosse eu e você na pele dele, a gente diria sim para o processo? Eu ia sair correndo, eu não sei você, mas olha, eu acho que é por isso que muitas vezes Deus não nos deixa saber. A gente não tem capacidade, irmãos, a gente não tem estrutura, mesmo porque tudo aquilo que ele passou não foi na força dele, foi na fidelidade dele. Mas foi na força do Senhor. E a força do Senhor estava sobre a vida dele porque ele foi fiel. O Senhor era com ele porque ele era fiel ao Senhor. É lindo a hora que ele fala que ele não quer se deitar com a mulher de Potifar. Ele estava sofrendo um assédio sexual, literalmente. Eu acho que o YouTube vai até me cortar agora por conta disso. Mas, irmãos, ele fala, pecaria eu? Primeiro ele fala do seu senhor, que era Potifar. Faria isso com o meu senhor, com o meu mestre? E pecaria eu contra Deus? Convenhamos, gente, não tinha ninguém vendo. Não era muito mais fácil ele tirar isso dos ombros dele e falar assim, larga a mão, ninguém está vendo. Não estou encorajando ninguém a pecar aqui, irmãos, muito pelo contrário. Mas para a gente entender que o durante dele não foi algo que ele esperava, mas foi um processo que Deus permitiu que ele passasse. Para que aonde ele chegasse, ele tivesse a força, ele tivesse a plenitude de Deus, ele tivesse a capacidade divina de exercer aquilo que ele tinha que exercer. Mas eu volto aqui com você e digo, o logo a seguir de José não foi aquilo que ele esperava. Assim como não foi da esposa de Jó, assim como não foi de Davi, assim como não foi dos discípulos aqui naquilo que nós lemos, irmãos.
E muitas vezes não vai ser, só que é isso que o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Eu agradeci de todo o meu coração a Ele a hora que Ele me fez saltar isso. Quantas e quantas vezes eu ouvi ou eu li essa palavra, mas a hora que eu vi o logo a seguir. A gente é humano, irmãos, a gente quer aquilo que é melhor, a gente não quer passar por dificuldades. A gente não quer, e é uma coisa natural, uma coisa humana. Só que na hora que nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não sei o que é o meu logo a seguir, mas o Senhor sabe. E sabe que Ele está conosco, é essa a diferença que vai fazer. Vai você negar o Senhor no momento que a gente viver algo parecido com o que José viveu, ou numa perseguição assim como Davi viveu, ou numa espera assim como a mulher de Jó viveu, sem poder fazer nada, impotente diante de tudo aquilo que tinha acontecido. O que a gente faz durante o nosso logo a seguir? É tão fácil desistir. É tão fácil a gente falar assim: larga a mão, esse negócio de ser crente, ó, não tá dando certo. Dói demais. Seja bem-vindo, irmãos, dói mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus disse. Ainda na história dos discípulos que nós lemos no começo, irmãos. Os 12 cestos, lá em João, falei que eu ia falar de João 6, 12b, ele fala: Jesus disse a eles: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quando Jesus fala aqui que é para que nada se perca, e aqui sobraram 12 cestos, realmente, se você for contar de cada um discípulo, basicamente era um cesto para cada um dos discípulos. Mas quando ele fala para que nada se perca, automaticamente nós pensamos nos pães e nos peixes, só que é muito mais do que isso. É muito mais, era para ser muito mais do que isso para os discípulos, e é muito mais do que isso para mim e para você. É para que nada se perca, Carol, na hora da provisão. Na hora que a gente olha a provisão, não deixa a provisão se perder. É para que nada se perca, para que o milagre não se perca, para que a gente olhe e fale assim: olha, isso daqui é um milagre na minha frente, eu não posso desperdiçar. É para que nada se perca, para que seja uma lembrança, um memorial, irmão. Se eles tivessem de repente olhado para aquele cesto, ainda que Jesus não estivesse no barco ainda que Jesus ainda não estivesse vindo, mas eles tivessem olhado: opa, peraí, Jesus não está aqui, mas é o mesmo Jesus que acabou de fazer esse milagre aqui atrás, que está com esses cestos, que está com toda essa multiplicação aqui. É para que nada se perca, para que no momento que olha, a fé, a esperança também não se perca. É para que nada se perca, para quê? Para que seja a prova de que Ele é comigo, de que Ele é com você. Estamos sim comemorando o Dia dos Pastores e eu sou muito grata a Deus. Oro por vocês todos os dias, viu? Nós temos pastoras abençoados por Deus. Só que eles não são super-homens e super-mulheres, igreja. Lembre-se que eles são ovelhas, assim como eu, como você. Não dificulta a vida deles, não. Seria muito mais fácil se verdadeiramente nós estivéssemos de todo o coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, usa-me como o Senhor quer. Não precisa ser num púlpito, não precisa ser com esse microfone na mão. Me usa lá no meu trabalho, a hora que alguém estiver desesperado e eu simplesmente chegar, porque eu sei que nas minhas mãos tem poder. Eu só venho aqui, coloco as mãos no ombro daquela pessoa e de certa forma aquilo traz paz. Você não vai chamar o pastor para fazer isso, não, irmãos. É responsabilidade tua. Para que nada se perca. Independente, irmãos. Independente do que o nosso logo a seguir nos trouxer. Jesus fala a mesma coisa para mim e para você nessa noite, que foi onde eu parei a leitura. Ele diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Se você tem sido difícil na vida do seu pastor, repense como você tem sido e seja bênção. Pastores, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo de uma forma que você fala: Deus, ou quando vai acontecer? Continua sendo fiel, porque a obra não é tua, continua sendo dele. A igreja não é tua, continua sendo dele. Igreja, pelo amor de Deus, está na hora da gente acordar. Jesus está voltando, pessoas estão morrendo, pessoas sendo traficadas, irmãos, literalmente traficadas, pessoas sendo traficadas, pessoas jovens se perdendo, pessoas se perdendo.
E com o que nós temos ocupado a nossa mente? Com o que nós temos permitido entrar nos nossos corações? Se não a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Só que o Senhor tem uma palavra de ânimo para a nossa vida aqui. Somos nós que precisamos estar com todo o nosso ser diante dele. Mas ele está dizendo, olha, se você está nesse barco é porque você está comigo. Se você está nesse barco é porque você já viu o milagre acontecer. E você tem cesto aí no teu barco para te lembrar que milagres já aconteceram na tua vida. Só que honra isso, olha para isso. Está uma tempestade gigantesca acontecendo, pode estar. Mas ele fala para mim e para você nessa noite, coragem. Sou eu. Quando ele fala sou eu, ele está dizendo que a tempestade não foi outra pessoa que enviou, foi ele. A adversidade não foi outra pessoa que enviou, foi ele, sou eu. Só que ele fala para a gente ter coragem e não ter medo. Coragem, não tenha medo. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Deus, Pai, é a tua igreja, Senhor. A começar por mim, Pai, sonda cada coração que está aqui nessa noite. Deus, olhe, Deus, para cada vida, para cada diversidade, para cada momento difícil que cada um tem vivido. Para cada onda, Senhor, que está açoitando esses barcos dessas vidas. Mas, Senhor, é o Senhor nos lembra nessa noite que é o Senhor. Meu Deus, se o nosso logo a seguir do meu irmão não está da forma com que ele esperava que tivesse, Senhor, encoraje ele, Senhor, encoraje ela. Não deixe, Senhor, que as pessoas se percam, não deixe que a sua igreja se perca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda a adversidade diabólica, toda a retaliação diabólica e humana sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida da tua igreja. Caia por terra nessa hora, em nome de Jesus. E Deus, olhe para cada mente, para cada coração, Senhor, para cada adversidade, para cada tempestade, Senhor. E encoraje cada um deles, que ninguém desista, Senhor, no seu logo a seguir, que ninguém desista na sua espera, que ninguém desista nos nãos provisórios do Senhor, que ninguém desista, Senhor, de servir ao único e suficiente Salvador que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Igreja, se coloque de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as suas lutas, ou qual é o conserto que você tem que fazer com Deus, mas Ele sabe. Eu quero te convidar, se você quer colocar diante do Senhor, sai do teu lugar, vem até a frente. Os ministros do Senhor, homens e mulheres do Senhor, vão orar aqui com você diante do altar. Se é uma espera que você está vivendo, que você está precisando da misericórdia e do favor de Deus sobre a sua vida, se é algo que você não esperava que está acontecendo, que você precisa ser fortalecido, se é algo que de repente você nem imaginava que fosse acontecer, te traíram ou fizeram algo contra a sua vida e isso está causando um trauma no teu coração, e você quer colocar diante do Senhor, saia do seu lugar e venha até aqui. Não precisa ter vergonha, não precisa, ninguém está aqui para julgar. Eu quero pedir inclusive para a igreja ficar de olhos fechados, para você ter liberdade de sair do seu lugar e vir até a frente. O Senhor quer te curar nessa noite, o Senhor quer dizer para você ter coragem, para você não ter medo, para que Ele esteja verdadeiramente guiando os seus passos e você deixe de andar na sua própria força. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum dos teus planos
Seja fortalecido por Deus essa noite, meu irmão. Não é fácil, eu sei que não é. No momento em que a gente pensa, talvez que vai acontecer do jeito que nós esperamos, Deus pode permitir coisas que a gente não esperava. Mas lembre que Ele nunca deixou de